Sabe aquele momento que a gente olha pro céu e parece que ele tá tão distante assim da gente ao poder alcançar ele. Mas a gente dá pra gente enxergar mais ou menos através dele, eu acho. É algo bem estranho pra falar isso, mas eu acho que é a melhor forma de explicar o que eu ando sentindo há bastante tempo. Mas não dá pra ver o que tem além do céu. Porque talvez não exista nada, talvez exista, ou seja, só um lugar onde até os arco-íris são monocromáticos, só pela ironia, tá ligado? E às vezes eu me pego pensando se a gente realmente. Se a gente sentisse, se a gente notasse, se a gente voltasse no tempo pra ver quem a gente se tornou, muito provavelmente a gente se decepcionaria bastante, assim, a gente teria uma decepção bem grande. E vai ter pessoas que dizem que não tem decepção nenhuma sobre isso, que muito provavelmente estão vivendo uma vida muito confortável, uma bolha ilusória bem grande, que nunca questionariam o porquê das coisas, o porquê de tudo isso tá acontecendo no mundo, essa briga política incansável, o motivo das pessoas estarem cansadas, o porquê os jovens estarem sendo tão rudes com as pessoas, e sobre também o mercado de trabalho, né? E tudo isso. Eu acho que pra maioria das pessoas é bem difícil quando tá nessa bolha de. Nessa bolha confortável de se viver, sabe? De negar as coisas básicas que estão acontecendo no mundo. E eu vejo isso bastante nesses últimos anos. Eu tenho visto isso bastante, principalmente porque esses últimos anos eu tenho conversado mais com pessoas, eu tenho saído mais, eu tenho interagido mais. Então eu sinto muito essa coisa desconfortável das pessoas estarem constantemente negando a realidade. E fato é que a gente mudou. Eu mudei, todo mundo que me acompanha mudou nesse longo tempo que eu tento criar conteúdo, que eu faço coisas pra internet. Eu acho que todo mundo tem mudado bastante assim. E eu sinto muita paz quando eu tô sozinho. Eu acho que eu consegui transformar finalmente minha solidão em solitude. Mas isso vem com um certo peso muito grande assim na alma, sabe? Um peso disso tudo, dessa questão da mudança, essa questão de da gente estar constantemente mudando, tanto a forma como a gente pensa quanto a forma que a gente tá agindo conforme as coisas. E isso me traz uma dor bem grande, uma ansiedade bem grande. E eu acho que é isso que tá fazendo as coisas serem como são hoje em dia, né? E eu venho tentado há bastante tempo conversar isso com alguém e eu não tenho, então eu acho que é um ótimo motivo do porquê eu vim aqui falar sobre isso, porque agora eu tenho essa liberdade criativa, né? Eu posso só falar as coisas aqui no microfone, que inclusive é um teste isso daqui do microfone, olha só que legal. A gente tá conseguindo evoluir um pouco as coisas aqui. E eu consigo testar as coisas aqui e falar, porque são coisas que eu não consigo conversar com outras pessoas. E seria interessante se você que está ouvindo isso, você comentar aqui, dizer sua opinião, porque é muito importante pra mim. É até engraçado dizer isso, mas é importante pra mim saber o que vocês acham, ou criar uma discussão legal sobre isso. Enfim, né? Enfim. Eu tô com muita saudade de algumas coisas da minha vida, sabe? Pra quem não sabe, eu tô terminando minha faculdade. E eu tô naquele momento, assim, de sair bastante do, do que a gente chama da fase adolescente e começar a fase adulta. E isso veio muito rápido pra mim. Eu não queria que isso tivesse acontecido muito rápido, como eu falei no. Acho que foi no vídeo passado, que as coisas estão acontecendo muito mais rápido do que eu queria que acontecesse.
E eu tô sentindo, cara, eu tô sentindo saudade dos meus amigos, eu tô sentindo saudade das pessoas que eu convivi bastante. Eu tenho visto muita coisa mudar, muita coisa, sabe, ter uma diferença muito grande, assim, nas coisas. E até de mim mesmo, assim, eu sinto saudade de como eu era antes, assim, uma pessoa. Eu me sentia mais feliz comigo mesmo, assim. Eu mudei bastante e algumas coisas foram mudadas pra cair nessa rotina de trabalho, de vida, sabe? Nessa parte mais adulta da vida, você acaba moldando muito das suas coisas pra isso. E é difícil você enxergar que existem essas camadas assim na sua vida e isso vai afastando você da sua saúde. No caso da saúde emocional, da sua saúde mental, essa mudança que você faz para se tornar um adulto é tão grotesca, tão dolorosa, que muitas das vezes você acaba sentindo, você perde essa noção que a vida tem uma camada, sabe? Como o Shrek dizia, a vida é uma cebola. As coisas são como cebolas, tem camadas. E eu acho que é isso, assim. Então a gente para de. Nessa fase, assim, nessa transição, a gente para de enxergar a vida com essas coisas, sabe? Com a simplicidade que elas são, que a gente valoriza. Tem pessoas que valorizam mais a saúde, tem pessoas que valorizam mais o seu lifestyle. Eu, pessoalmente, hoje em dia tenho valorizado bastante a convivência com as pessoas, é mais a parte social mesmo. E, e é a questão das escolhas, né? A gente escolhe nessa fase o que a gente vai levar e o que a gente não vai. Isso é algo que é estranho pra mim ainda, porque, sabe, é difícil. É difícil a gente escolher o que vai chegar no final, o que vai vir. É difícil prever muito o futuro nessa fase, porque a gente tá sem saber muito do que a gente vai ser, de como vai ser o dia da manhã, se a gente vai estar bem, se a gente vai estar mal. É um péssimo momento, sabe? É algo muito doloroso, algo que pelo menos as pessoas na minha idade, que estão ali na fase dos seus 20 até os seus 25 anos, conseguem interpretar muito bem essa sensação de vazio, de não ter conseguido nada ainda na vida, mesmo sendo tão jovem. E isso vem causando muito aflito. É aquela questão que diz no livro da Sociedade do Cansaço, né? Que é um livro que explica muito bem o que os jovens hoje em dia sentem, né? O que fala. É um livro de uma filosofia bem contemporânea de um filósofo sul-coreano. E é um livro muito bom, eu recomendo que vocês leiam, porque ele diz muito do que a gente passa, dessa transição que a gente tá vivendo nessa sociedade que preza tanto assim pelo esforço, mas que não entrega muito mais assim do que essa sensação falta, essa sensação sensação falsa de vitória, sabe? E com tudo isso, né, toda essa transição gera uma exaustão muito grande para nós como pessoas. Eu não sei como eu posso falsear, mas antes eu conseguia falsear um pouco mais minhas emoções. E, sabe, quando você é mais jovem, você consegue colocar máscaras, você consegue fingir quem você é. E hoje em dia eu não tenho mais paciência pra isso, sabe? Eu não sei, mas eu acho que todo mundo tem aquela fase da vida que tá só taca o foda-se pra todo mundo, só vai passando pra frente, sabe? E eu acho que é isso que gera um pouco da exaustão das pessoas. Lidar com outras pessoas gera exaustão. Porque você nunca sabe também o que a outra pessoa passa, assim. Mas, cara, tem pessoa que é insuportável. Tem pessoa que, meu Deus, mano, não tem como você conversar com a pessoa sem falar, caralho, mano, que pessoa insuportável. Entendeu? Por N motivos. Isso, cada um tem o seu motivo, mas tem pessoas, assim, que é difícil. É muito difícil. Pelo menos pra mim, assim, eu não consigo mais falsificar essas emoções.
de tão saco cheio que eu tô, assim. Acho que tem pessoas que tem que... Você tem que dizer na cara delas que elas estão sendo chatas pra elas começarem a se corrigir. E quando você falsifica muito esse tipo de coisa, você acaba criando um problema, porque essa pessoa vai achar que é normal ser do jeito que ela é. E pra conviver em sociedade a gente tem que se adaptar. Tudo isso é muito adaptativo, assim. Pelo menos eu penso isso, né? Pode ser que eu esteja errado. E meio que é isso, sabe? É a ansiedade de nessa fase da vida você sempre querer mais. E você tá correndo muito das coisas e não sentir tanta essa progressão. O que eu posso dizer pra vocês é que uma hora essa fase acaba. Uma hora você começa a ver, sim, a progressão das coisas. Mas é muito difícil. Eu tenho que admitir que não tá sendo algo muito fácil, assim. Eu tenho trabalhado demais e eu sinto muito essa questão de não sentir que as coisas estão girando, sabe? De que eu também larguei as coisas. Eu queria que a gente tivesse mais disciplina. Eu queria ser mais disciplinado, assim. E algo bem contraditório. Como esse tempo eu não tenho tido mais, né? Eu nem sei se eu poderia usar essa forma de dizer, mas eu não tô tendo mais tanta vontade, nem tanto tempo assim pra me dedicar às coisas que eu gosto. Então, muitos dos meus projetos ficaram parados, eu tô voltando aos poucos, eu não sei até que momento eu vou conseguir ainda conciliar as duas coisas nessa transição e a minha vida, né? A minha vida fora dessa transição. Também tem toda a questão lógica, né? Prática de tempo, assim. Nem todo mundo tá com tempo pra fazer as coisas que gostam, e eu acho que isso cai muito no que acontece, assim. Eu tô bem cansado. É difícil, é algo muito complicado. Eu já não tenho mais, assim, tanto ânimo pra fazer as coisas, né, velho? Por quê? É isso que eu me pergunto muitas vezes. E eu acho que é justamente por isso, assim. Tem pessoas melhores do que eu nas coisas que eu faço, tipo, inegavelmente. Eu não sou uma peça fundamental nem mesmo dos meus projetos. Eu sou uma pessoa bem média. Pelo menos eu me considero bem médio. E eu acho que tá tudo bem. Tá tudo bem você que tá nessa fase de transição, você se sentir uma pessoa média. Acredite, não é só você que sente isso. E no geral acho que é isso, sabe? Eu queria explicar isso também pra vocês de alguma forma. Uma parte desse vídeo tá sendo inspirado em um texto bem antigo meu, que fala bastante sobre como eu tava me sentindo na época. E nesse texto eu suplico bastante por ajuda, porque eu tava numa fase bem ruim. E eu acho que cai muito na situação que eu tô hoje, assim. Eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda pra conciliar minhas coisas, eu preciso de ajuda pra voltar a sentir. Porque eu não tô sentindo mais aquela sensação de antes, aquela sensação de conseguir fazer as coisas. Eu não sei se isso cai no motivo da depressão, né? Mas eu acho que sim. E embora eu esteja me tratando, tá sendo difícil. Eu não vou mentir pra vocês que tá sendo uma situação fácil. Eu tô fazendo de tudo pra mudar. De mudar de situação, de mudar de vida. E é apenas difícil. Eu não sou uma pessoa muito clara nas minhas ideias. Às vezes eu acho uma pessoa bem confusa. Mas eu espero que isso sirva, esse monólogo sirva pra alguém. O meu maior desejo com esses vídeos é que alguém me escute. É que alguém veja e que alguém fale, parece comigo. E saber que essas pessoas não estão sozinhas.
Eu quero muito tentar melhorar como pessoa, eu quero ajudar mais pessoas, pra falar a verdade. Esse é o meu sonho. Eu espero atingir esse objetivo. Pra ser bem honesto com vocês, eu quero atingir esse objetivo de poder ajudar mais pessoas. E eu acho que é isso, eu acho que isso acaba assim o segundo episódio desse negócio que eu tô fazendo, desses monólogos que eu falo. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham saco pra ouvir isso aqui, porque eu acho extremamente chato. Brincadeira. E é isso, sabe? Qualquer sugestão, qualquer coisa, coloca aqui nos comentários. Eu vou publicar isso também no link do vídeo, né, no Telegram do meu canal. Vou deixar o link do texto aí embaixo. Do texto, no caso, meu, que me inspirou a fazer esse pequeno monólogo aqui. É isso, saibam que eu estou tentando conciliar as coisas, mesmo sendo difícil, tá? Muito obrigado por tudo e até a próxima. Tchau, tchau.